Saudações a todos e todas, né? Nessa oportunidade nós vamos começar a falar de um assunto de cálculo 3, que se trata de integração múltipla, né? Integral múltipla. E na aula, meu nome é Reinaldo Demarque, tá? Eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Bom, nessa primeira aula, vamos falar sobre integração dupla, né? Integral dupla. O que vem a ser uma integral dupla? Primeiro, nós temos que ter em mente o que é uma integral de uma variável, né? Nós conhecemos e sabemos que a integral resolve o problema de área, né? Determina o valor dado uma função y igual a f de x e um intervalo AB, você consegue escrever a área abaixo do gráfico, né, da função. Imagina que a função seja positiva, tá? E acima do intervalo AB. Tá? Essa é a ideia básica que a gente tem de integral. Quando pensamos em integral, pensamos nisso, né? Está intimamente associado a isso. Inclusive, a partir dessa forma, né, desse pensamento, que nós definimos integral, né, como tendo uma aproximação de área através de um limite, que a gente vai estender esse conceito aqui para três dimensões, né, duas dimensões no plano, né, e um gráfico em três dimensões, tridimensional. Então nós aqui vamos poder calcular volumes, tá? A ideia básica então é um problema de volume, né, o que motiva, podemos dizer que pode ser um motivo para a gente estudar cálculo integral dupla, é o problema de você determinar volumes de sólidos em geral no espaço, né, tridimensionais, e aí você considera uma função de duas variáveis, z igual a f de x e y, imagina que ela seja maior ou igual a zero, né, então não tenha valores negativos, e o gráfico dela fica então mais ou menos, né, um tipo gráfico do tipo que está apresentado na figura. Imagine que a gente defina ela numa região do plano, tá? Uma região qualquer, uma região, claro, bidimensional no plano XY. Que a gente possa, por exemplo, calcular a área. A pergunta é, qual é o volume desse sólido que a gente tem acima dessa região R, né? E abaixo do gráfico, né, dessa função f. Tá? O gráfico dessa função de duas variáveis é uma superfície. Aí a pergunta é qual é o volume dessa figura que se forma, né? Qual o volume desse sólido? Bom, a resposta disso de modo geral, ela para a gente poder entender, né, como que vai entrar a integral dupla, nós precisamos de um domínio um pouquinho mais menos geral, né? Então um pouquinho mais particular. Então vai ser esse. Considere a função agora não mais definindo uma região R qualquer, mas em um retângulo, tá? O que é um retângulo? É o que a gente tem aí, ó, né? Um retângulo, ele pode ser descrito através do produto cartesiano, né? Então é o intervalo AB, né? Ele é cartesiano de dois intervalos e o intervalo CD. E intervalos a gente já conhece, né? Como é que a gente procede uma integração quando a gente tem intervalos. A pergunta é qual é o volume desse sólido que se forma, né? Desse novo sólido, né? No caso dessa região aqui que a gente está no plano, né? Que é o domínio da função f, ser um retângulo. Bem, a ideia de como se define um volume através de limite, né, de figuras que a gente já conhece, calcular o volume, sabe calcular o volume. E essas figuras que a gente vai tentar usar, né, para calcular volume, veja que na versão de uma dimensão, né, você tinha cálculo de retângulos. Aqui a gente vai ter cálculo de paralelepípedos. São caixas, né, que você pode imaginar. Vamos ver como é que se faz isso, né? Nos intervalos nós consideramos uma partição, né? Então pegue o intervalo AB e particione ele em m partes. Pegue o intervalo CD, particione ele
em n partes. O que é particionar? Escolher pontos intermediários, né? No caso aqui a gente escolhe de x1 até xm-1, né? Então você insere m-1 ponto. Por exemplo, se você tiver um intervalo de 10, um intervalo AB e quiser dividir ele em 10 partes, você escolhe intermediário 9 pontos. Porque aí o ponto inicial x0 vai ser o próprio ponto A e o ponto final você já tem escolhido vai ser o próprio ponto B. Tá? E aí quando a gente faz esse tipo de partição, vamos ver no gráfico como é que fica isso. Nós formamos subretângulos, né? Que a gente tem a figura retangular, nós vamos ter subretângulos que vão ser escritos dessa maneira, né? Vai ser a partir dessas partições, vamos ter o xi, xi mais 1, né? E o yj mais 1. E aí vamos pegar eles todos, né? Para a gente facilitar aqui nossa ideia, que a gente só está querendo dar uma motivação, uma ideia de como é que se calcula, se define a área. Nós podemos pensar nessa partição tendo todos o ΔX e o ΔY, né? O ΔX sendo o mesmo para todo o intervalo, as variações dos intervalos são todas de mesmo tamanho. Então você faz o ΔX, né, que é a variação dos intervalos, todas iguais, para ser B menos A dividido por M, né? Então quando M cresce, esse ΔX fica pequeno. E o que é o ΔX? É a variação de xi mais 1 menos xi, né? Então é o comprimento de cada subintervalinho desses aqui. Esses subintervalinhos, na verdade, eles não precisavam ser constantes. Podia ser ΔXi aqui, ó. Poderiam ser um ΔXi. Nós vamos tomar dessa maneira, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o y, tá? Então o ΔY, yi mais 1 menos yi. E aí a gente vai pegar todos esses com comprimento d menos c, que é o comprimento do intervalo CD, dividido por n. Então, à medida que o n cresce, o ΔY também diminui. Aí, de modo que a gente pode isolar aqui o xi mais 1, ó, e você vai ter que o xi mais 1 vai ficar xi mais ΔXi. E aí, recuando um índice aí, você vai ter que o xi vai ser xi menos 1, tá? Para o índice anterior, você faz a conta aí, né? E aqui é a mesma coisa para o yi. Yi vai ser o yj, né? Vai ser o yj menos 1 mais esse acréscimo, ΔY. Quando o mn, né, já disse isso, se tornam arbitrariamente grandes, ou seja, quando o m e o n vai para o infinito, os lados desses subretângulos se aproximam de zero, né? Tende a zero. Né? A linguagem aqui é a mesma do cálculo 1, cálculo 2, tá? Continua valendo aqui. Então a ideia aqui, né, que a gente fez, essas notações são um pouco estranhas às vezes, né, quando não tem habilidade com elas, mas a ideia é muito simples. Você tem um retângulo e você particiona o retângulo, e ao particionar aqui a gente está particionando, no caso, com o mesmo tamanho, tá? Fazendo uma divisão em m partes no no intervalo AB, né? E no intervalo CD aqui que acontece no eixo Y, você divide em n partes. E aí fica com um retângulo todo particionado, né? Todo dessa forma aí, em subretângulos. Certinho? E aqui a ideia do volume, né? Em cada subretângulo desse, nós vamos escolher um ponto arbitrário. É interessante que esse ponto aqui pode ser qualquer um. Em cada subretângulo, então, R e J, nós escolhemos um ponto que a gente vai chamar de X e J, que depende de dois índices, né? Y e J, estrela aqui, tá vendo? Essa estrelinha. Então, é um ponto arbitrário que nós escolhemos. A área do RJ, né, como que vai ser? Como esses retângulos eles todos têm a mesma dimensão, então ele vai ter o ΔA, né, que vai ser ΔX multiplicado por ΔY.
E o volume, quando a gente vai calcular o volume total dos paralelepípedos, ele vai dar essa figura aqui, ó, esta segunda figura. E essa segunda figura, quando a gente faz a soma de todo mundo, então nós vamos ganhar um somatório duplo. Vai ser a soma, né, com o f de xi estrela, yi estrela, delta A, né? Veja que esse delta A não depende de A e J, porque a gente escolheu eles para ter o mesmo tamanho, mas ele poderia depender de I e de J, tá? Também. Numa definição mais geral, ele depende de I e de J. E aí você vai somar todo mundo aqui no índice J e todo mundo no índice I, tá? Veja que essa aqui, primeiro a gente faz essa soma aqui que está aparecendo interna, tá? Faz primeiro o índice de J até 1. Quando você faz isso, você vai ter 1, 2, 3, assim por diante, tá? E aí quando faz esse somatório duplo, você tem então essa área, esse volume, né? Esse volume que desses pedacinhos. E aí aqui você tem quanto mais paralelepípedos você tiver desses aqui, quanto mais você aumentar os paralelepípedos, mais você vai aproximar o valor do volume, tá? Então o valor desse volume desse sólido fica muito próximo desses valores aqui. A ideia então básica é essa. Bom, é o que eu disse, né? Todos os paralelepípedos, quando nós queremos calcular o volume do sólido, ele é aproximadamente este valor. Bom, acontece que essa expressão que nós temos uma coisa que a gente vai dizer, né? Chamar de soma de rima. É uma soma de rima para essa função de duas variáveis, tá? Então, que é um matemático, né? Rima é um matemático aqui que propôs a ideia de integral de uma variável. Então, em homenagem a ele, nós continuamos aí chamando soma de rima, soma dupla, né, de rima. A ideia de se definir o volume, então, é através do limite. Então, quando você faz o m e o n tendendo ao infinito dessas somas de rima, né, a ideia que você tem é que quanto mais você colocar partições, né, quantos mais pontos você tomando ali, você vai fazendo com que esse limite se aproxime do valor do volume, que é essa maneira que a gente define, tá? Bom, tá aí, né? Então, quanto mais paralelepípedos aqui, você vai ter mais próximo o valor do volume. Aqui é interessante observar que poderia o delta x e o delta y poderia ser variável. Bom, e nós definimos a integral dupla de f sobre o retângulo R, né? Essa aqui é uma definição, diria até um pouco informal, mas a ideia básica é isso, ó. Isso aqui, essa definição serve para pelo menos função contínua, que esse limite aqui não vai depender de muita coisa, né? Então, para função contínua vai dar certo essa definição. Integral dupla, né, de f, a notação é essa, ó, uma integral dupla de f sobre a região R, né, em relação a dA, né, dA é o elemento de área, tá? Vai ser o limite, né, dessas somas de Riemann aqui. Se esse limite existir, né? A pergunta é quando é que esse limite existe? Então, quando esse limite existe, né, dizemos que a função é integrável sobre R. Eu colocaria assim mais uns elementos aqui, tá? O delta A seria delta AI e essas partes, o maior valor do delta Y e delta YX, delta YJ e delta XY deveria tender a zero também. Tem alguns detalhes aqui que eu estou pulando, mas é porque aqui a gente está com uma definição até bastante informal. Então, se quiser saber maiores detalhes, precisa ler com mais cuidado. Por exemplo, acho que o livro do Guido Riesel tá bacana assim para você discutir melhor sobre isso. Mas nos nossos casos aqui a gente está
tentando analisar do lado prático aqui para fazer conta mesmo, certo? Então, quando esse limite existe, dizemos que a função é integrável sobre o retângulo R. E esse valor, esse número, é integral, né? E quando a função for positiva, então você tem uma interpretação de volume. Muito bem. Se os pontos arbitrários forem os extremos direitos dos intervalos, acho que é extremo direito, ou se for, bom, você pode fazer a escolha desses intervalos para ser esse x e j aqui, ó. Aqui x e j, x e j. Então um dos cantinhos aqui, ó. Cadê? Vou voltar aqui uma figura. Então você escolhe aqui para ser o x e xj. Esse extreminho aqui, ó, tá? No intervalo. A ideia é que esse limite aqui não dependa do ponto escolhido ali, o x e j estrela e o y e j estrela, tá? Não dependa desse ponto aqui. Aí a gente pode tomar esse tipo de limite. Perguntas, né, que tem que ficar colocadas aí. Esse limite existe, né? Será que esse limite existe em geral? Esse limite depende da escolha desses pontos, né, que foram escolhidos arbitrariamente em cada subretângulo? Boa pergunta também. E se o conjunto R não for um retângulo, o que a gente faz? Porque para retângulo parece que está, né, um caminho aí para resolver. E se não for retângulo, o que acontece? Respostas. Então, alguma resposta, não é uma resposta completa, mas é uma resposta que nos deixa já com uma quantidade muito grande de exemplos. Se f for uma função contínua, então o limite existe, né, contínua sobre a região, o retângulo. Então, o limite existe e a integral fica definida. Você tem um valor de integral ali, aquele limite você pode calcular que existe. Então a gente tem muitos exemplos aí para se trabalhar. Toda função que seja contínua sobre um retângulo, dá para a gente pensar em calcular a sua integral dupla. Esse limite depende da escolha desses pontos? Não depende. É interessante observar que isso ocorre, tá? Mas provar e tudo mais a gente não vai fazer isso aqui, mas não depende. Então você pode escolher qualquer ponto que você quiser. Principalmente se a função for contínua, você pode escolher o ponto que você quiser. O resultado é sempre o mesmo e não depende da escolha desse ponto. Se o conjunto não for retângulo, se A é uma região limitada do plano, aí a ideia é muito interessante aqui. Se A for uma região limitada do plano, o que é limitada? Está dentro de um retângulo, por exemplo. Então ele está contido dentro de um retângulo, uma circunferência, um círculo, vou chamar círculo. Então uma região é limitada se está dentro de um círculo, mas se ele está dentro de um círculo, ele também está dentro de um retângulo, tá? Então quando a gente tem uma região limitada no plano, nós estendemos a função, essa função f, nós pensamos assim, ela está definida na região A. Aí você pega um retângulo que tem o A dentro, tá? E aí você estende para os pontos que estão dentro do retângulo, mas fora de A, né, nesse complementar, você define como sendo zero. E aí você define uma nova função. E você define a integral sobre o conjunto A como sendo a integral nessa região dessa função estendida. A ideia é essa, não vamos entrar em muito detalhe, isso aí não vai fazer muita diferença para a gente, mas vamos aí a alguns exemplos de como calcula, né? Esse aqui não é um exemplo, vocês vão ver que essa forma de calcular através de limite é muito trabalhoso, muito mesmo. Então não é viável, claro, que se usar essa definição. Essa definição de integral dupla através de limite soma de Riemann, ela é excelente definição. Com ela se prova muitas propriedades, as propriedades todas podem ser demonstradas através dessa definição, mas ela não é uma definição boa para se trabalhar, tá? Em que sentido? Para de fato calcular a integral dupla não é interessante. Na aula posterior nós vamos ver como são as ferramentas, mas vamos aí
ver como que é esse sofrimento aí se a gente quisesse calcular usando o integral, usando essa definição de limite. Pegar uma funçãozinha bem simples, ó, f de x e y igual a x, y ao quadrado, né? Uma polinomial sobre o retângulo 0, 1, 0, 1, tá? Um quadrado, no caso, né? Também que todo quadrado é um retângulo, né? Não estamos mentindo, é um retângulo. E aí a gente vai usar alguns fatos que, caso você nunca viu, é interessante saber. Que quando você soma os números de 1 até n, 1 mais 2 mais 3, mas até n, o resultado vai ser n vezes n mais 1 dividido por 2. Isso aqui você pode encarar como uma soma de PA. Tá? É uma PA de razão 1. E aí você tem então a fórmula de soma de uma PA. Mas caso não queira, você pode investigar como é que faz isso. Um livro que eu indico que tem muitas dessas coisas aqui é o livro do Leitoldi, tá? O livro do Leitoldi, ele traz bem essas informações do volume 1. E aqui quando você faz a soma dos quadrados, ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais n ao quadrado, isso aqui é somatória, em notação de somatória, a soma dos quadrados de 1 até n. Eu tenho uma fórmula também, né, e ela vai ser n vezes n mais 1 multiplicado por 2n mais 1 sobre 6. Então tá aí. Considere agora uma partição, né, desse quadrado, né, vou chamar de quadrado, que ele é um quadrado, e aí a gente faz a partição sendo de 0 a 1, só que a gente vai fazer igual, tá? Dividir em n partes, tanto o 0 1 em relação a x quanto em relação a y, para ficar, né, tudo dependendo, em vez de duas variáveis m e n, fica só dependendo de n. E aí, com essa notação, você vai ter o xk vai ser k multiplicado por ΔX. ΔX é o que? ΔX e o ΔY vão ser 1 sobre n, que a gente está dividindo o intervalo de comprimento 1 em n partes, então vai ser 1 sobre n. E aqui vai ter o yk, vai ser k multiplica ΔX, né? É múltiplo então desse 1 sobre n, com k variando de 1 a n. Aí a soma de rima com os extremos direitos, né? Eu acho que é isso mesmo, extremo direito. Bom, vai ser assim, ó, SNN, tá? Então MN não, vai ser NN mesmo, vai ficar igual. O I e o J vão variar de 0 até N, tá? Aí você vai fazer f de xi e y de y, f de xi, yj, delta x, delta y. Aqui é o delta a, né? Aí você vai aplicar a função. Lembra que ela faz x, olha aqui a função, x, y ao quadrado. Aí quando você faz isso, você vai substituir o xi por i sobre n, né? E o yj vai ser j sobre n. Quando vai fazer essa conta, vai ficar assim, ó, o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, aí multiplicado por ΔX, ΔY. Como os dois são iguais, vai ficar 1 sobre n quadrado. Então preste atenção aqui, que esse n aqui vai ficar aqui, ó, n quadrado e n vai estar n à quinta. Esse n, como o somatório está em i e em j, a gente tira do somatório, tá? Ele é constante em relação ao somatório. Então aqui você vai somar em relação a i e aqui você vai somar em relação a j. Quando faz isso, aí a gente vai usar aquelas formulazinhas. A somatório de i, variando de 0 aqui, podia ser 1, né? Bom, variando de 1, né? Porque 0 não vai fazer diferença. Até n, isso vai dar n vezes n mais 1 dividido por 2. E esse aqui é aquela outra fórmula, a soma dos quadrados, que é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 3. Eu coloquei mais 3 aqui não, mas é mais 1, tá? Eu errei aqui. Dividido por 6. Aí vai ficar assim, ó. Vai simplificar esse n, que aqui tem n e n em cima, então tem n quadrado em cima, com n à quinta
embaixo, você simplifica, vai ficar n ao cubo. 2 vezes 6 dá 12. Aí vai ficar n mais 1 vezes n mais 1 n ao quadrado e 2n mais 1. Aqui eu coloquei 3, né? Repito aí que está errado, né? Pense aí como 1 aqui, tá? Aí desenvolve essa expressão. Você vai ter essa expressão e quando se calcula o limite dessa expressão, você vai ter assim, a integral dupla de x e y quadrado delta a vai ser limite dessa soma de rima, SNN, quando n vai para o infinito, né? Só que agora não tenho m e n, é só n. E quando faz esse limite, vocês já sabem calcular esse limite, né? Basta considerar que todos esses termos aqui você despreza. E basta considerar n ao cubo e 2n ao cubo e 12n ao cubo. Como 2n ao cubo dividido por 12n ao cubo vai ficar 1/6. E aí o limite da constante é 1/6, tá? Aí o resultado dessa integral dupla é 1/6. E claro, também tem um volume associado aí. É 1/6 desse volume se você fizer o gráfico. Bom, outro exemplo aqui. Considere essa superfície aqui já é uma paraboloide, né? Aqui é uma região que dá um paraboloide. Definida sobre o retângulo, né? Na verdade também é um quadrado, né? 0,202 e dê as estimativas do volume do sólido acima de R e abaixo do gráfico. Isso aqui você poderia até fazer usando uma planilhazinha, um Excel, um Google Planilha, que seja, qualquer coisa desse tipo. E aí você vai calcular esse volume, né? Bom, aí a ideia é que eu só queria passar a ideia, eu não quero fazer essas contas não. Isso aí a planilha aí faz pra gente. Só colocar as informações certinho. Quando você pega m e n igual a 4, você vai ter 16 paralelepípedos. Você vai ter 41,5. Se você pegar m e n igual a 8, né, você vai ter 64 paralelepípedos. Aí olha como vai se formando, né, vai criando, né, a forma mesmo do volume correto, né, da figura, que é essa aqui, ó. E aí quando você pega 16, ó, 16, 256, né? E veja que o volume vai cada vez, no caso aqui, ele está com 46, ele está aumentando, né? O volume correto dá para calcular, né? A gente vai ter ferramenta para fazer isso e o resultado, o valor exato é 48. Como se faz isso aí? Em cálculo numérico, talvez vocês façam aí alguma conta desse tipo, mas a ideia é muito simples, tá? De fazer essas contas. É só você implementar cadê a fórmula? Essa fórmula aqui, ó. Você faz essa escolha aqui desses pontos e usa essa expressão, tá? Aqui é só você colocar o I e o J variando aumentando, né? Podendo aumentar, e aí você vai vendo o que ocorre. Beleza. Aqui eu vou fazer uma conta, mas sem fazer, eu vou calcular essa integral sem fazer conta, né? Na verdade é isso. Exemplo, calcule essa integral dupla sendo R esse intervalinho aqui, ó. No x você tem ele variando de menos 1 a 1. No x aqui nessa direção. No y ele varia de menos 2 a 2. Essa integral eu falei para vocês, né? A motivação dessa integral é eu calcular um volume. Mas olhando essa figura aqui, a gente pode dizer o seguinte: esse volume eu sei calcular, porque isso aí é um cilindro. E o volume do cilindro, a gente tem ferramentas no cálculo 2, né? Dizendo que o cálculo do volume do cilindro é a área da base vezes a altura, tá? E sabendo disso, então para calcular o volume dessa figura, nós temos um cilindro, então é a área da base multiplicado pela altura. Veja que a altura aqui ela vai de menos 2 a 2, então a altura é 4. Bom, vamos ter metade, né, de uma área de círculo, então πr ao quadrado, o raio é 1, aí multiplicado por 4, que é a altura. Você vai ter, isso aqui vai dar 2π. É assim que a gente calcula
apelando, né, para interpretação geométrica aí, entendendo que essa integral dupla é... e porque aí a pergunta que pode sair é por que é exatamente essa função, né? Veja que o gráfico dessa função f de x, y, né, é essa superfície que se formou aqui, tá? Também tem isso, tem essa observação. E esse retângulo é já exatamente esse retângulo que aparece aqui embaixo. Então a figura, o gráfico dessa figura é este aí que está na tela. Bom, integrais sobre regiões mais gerais, a ideia, né, básica aqui é isso que eu estava falando já. Considere um conjunto R né, do domínio do R2, um conjunto D de R2 limitado, e uma função f de x definida sobre esse conjunto D. Como D é limitado, nós podemos escolher obter um retângulo R contendo D. Definimos também a extensão f barra de f nesse retângulo da seguinte maneira, né? Se você vai calcular f essa nova função, a f aqui estendida. Se o ponto estiver no domínio D, vai ser o mesmo valor. Caso contrário, você vai para o zero. E aí o interessante é o gráfico, né? O gráfico, você tinha um gráfico, basicamente você vai ter um gráfico aqui, ó, descontinuado com altura zero aqui. Em particular, esse negócio aqui não é para ser contínuo, né? Mas é para ter essas descontinuidades. Que é a fronteira ali do conjunto D. Mas é assim que a gente faz essa extensão. Aqui está tio, mas é f barra, tá? Bom, e aí a gente pode fazer todo o procedimento nesse subretângulo e tudo mais, calcular aquele limite e obter, né, que a integral de f de x e y, né, sobre o conjunto D, que é mais geral, dA, né, aqui em relação ao elemento de área, isso aqui vai ser a integral dessa função estendida nesse retângulo. Só que essa extensão por zero aqui não vai afetar o número, né, o valor da área. Não vai afetar o valor do volume, né, da figura que se forma, porque ele tem altura zero. Bem, aí com essas definições você consegue, a gente não vai fazer isso aqui, mas é bom saber que as funções integráveis, elas têm as mesmas propriedades que funções de uma variável. Três básicas são essas aí. Considere funções integráveis sobre um conjunto D do R2 limitado, e C pertencente aos reais, né, uma constante. Valem as seguintes propriedades, ó. Que a integral de uma soma de duas funções é integral em cada uma dessas funções parcelado, separado, né? Você faz a integral de cada parcela e o resultado você soma. Isso é muito importante saber disso, né? E aqui, ó, se você estiver fazendo uma integral dupla e tiver uma constante aqui, um número 3 aqui, você pode tirar o 3 e fazer a conta da integral de f sem problema nenhum, tá? As constantes saem da integral. E a gente pode aqui juntar outra informação. Essa primeira fórmula vale para duas parcelas, mas também vale para 3, vale para 4 e vale para uma quantidade finita de parcelas. Outra coisa que a gente pode falar é que não vale só para soma, vale para subtração também, caso seja necessário. A integral ela não tem boas propriedades com relação à divisão e multiplicação, tá? E aqui essa terceira diz assim, uma comparação. Se você tiver com funções comparáveis, né, então f de xy é menor que g de xy em um domínio D, você pode passar o sinal de integral e esse sinal de desigualdade ele vai ser mantido, né, ele permanece. Então é uma questão de comparação. Você tem as funções comparáveis, então as integrais também são comparáveis. Isso é bom para estabelecer desigualdades interessantes aqui no nosso estudo. Tem mais propriedades, sim. E a boa notícia é que na próxima parte, né, nós vamos fazer o uso de um teorema chamado teorema de Fubini,
Aí esse teorema de Fubini, basicamente ele diz como que a gente vai calcular mesmo de fato, né? Como que se procede um cálculo de uma integral dupla? É através uma integral dupla, né? Posso dizer que vai ser a repetição de duas integrais de uma variável, tá? Então você vai fazer iteração, né, de integrais, fazer iteradas de integrais, repetições de integrais. É isso. Então, terminamos aqui. Obrigado por assistir esse vídeo.